com a chegada, das férias escolares, muitas crianças e adolescentes têm mais tempo livre para usar dispositivos eletrônicos como celulares, tablets e computadores. E os especialistas têm alertado há algum tempo sobre os riscos para os olhos desse excesso de tela. A gente vai conversar sobre esse assunto agora ao vivo com o médico oftalmologista Paulo Rodolfo Berbizan. Ele está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Prazer em falar com vocês. Prazer recebê-lo também. É isso, Os pais precisam ficar atentos agora nesse período de férias. Como que esse uso excessivo de telas durante as férias escolares pode impactar a saúde visual das crianças e dos adolescentes também? Exatamente, Hoje em dia a gente tem um uso excessivo, das telas. Isso é já da sociedade, Infelizmente, a nossa vida gira em torno dos aparelhos eletrônicos, Mas para entender um pouco os malefícios disso, a gente tem que entender como é que nosso olho funciona. Então, dentro do nosso olho existe um músculo chamado músculo ciliar, que a função dele é contrair e relaxar o cristalino. E qual que é o objetivo dessa contração e relaxamento? Quando a gente está olhando para longe, esse músculo está relaxado, ele não é ocupado. Porém, quando a gente vai olhar para perto, seja computador, celular, livro, esse músculo contrai. E o que acontece? Se a gente tem uma rotina de ficar utilizando muito o celular, muitas telas, esse músculo contrai de uma maneira mais excessiva do que o que seria ideal. E o que isso causa, principalmente nas crianças? Causa aumento de grau, então pode induzir ou aumentar uma miopia, que é bem comum hoje em dia. Isso pode prejudicar, ao final do dia, se está utilizando muito, levar a dor de cabeça, aquela sensação de vista cansada, uma dor aqui na região da testa, que irradia para os lados, dor nos olhos, e principalmente devido aí o uso excessivo de telas, joguinhos, desenho, isso agita, deixa as crianças muito ansiosas. E se utilizado antes de dormir, que é o que é muito comum hoje em dia, isso pode dar distúrbio de sono, insônia, um sono agitado, que faz com que ela não tenha a recuperação ideal do sono e no dia seguinte ela se torna uma criança cansada, desanimada, que faz com que ela prejudique o dia a dia das rotinas diárias. Perfeito. Então são vários os efeitos negativos, Mas hoje em dia é impossível praticamente você retirar as crianças das telas 100%. Tem alguma medida que seja considerada segura? Quanto tempo eu preciso dosar ali, De que forma eu posso dosar essa quantidade de tempo que a criança fica exposta a esse tipo de equipamento? Existe uma quantidade que é consenso entre os especialistas que é segura ou não? Ou como eu identifico que está passando da conta? Hoje em dia a gente estabeleceu, tanto a Sociedade de Pediatria quanto a parte oftalmológica, na Sociedade Brasileira de Oftalmologia, a gente tem umas diretrizes. Então, de 0 a 2 anos, o recomendável é não usar telas, De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia. De 6 a 10, de 1 a 2 horas. E de 10 a 18, de 2 a 3 horas. Isso seria o ideal. E lembrando que esse uso, o ideal seria utilizar com intervalos no tempo. Então, se eu vou utilizar 1 hora, uso meia hora, descanso um tempinho para voltar a usar mais meia hora. 2 horas, da mesma forma. É super importante, além da recomendação da carga horária, de ter intervalos do uso durante o uso. Certo. E as orientações na hora ali que a criança está utilizando? Eu falo isso porque eu tenho um afilhado de 11 anos e eu estava prestando atenção, ele usando o celular, jogando, e ele estava sentado com o celular bem próximo aqui aos olhos. Aquilo, obviamente, da gente ver, a gente percebe que aquilo não é saudável. Como que a gente pode educar a criança para usar da maneira correta, para tentar minimizar esses impactos? Perfeito. O ideal realmente é a gente manter uma distância, Que nem você falou, seu sobrinho, a distância ideal é mais ou menos, são 40 centímetros que a gente fala, mas na prática é mais ou menos um palmo e meio de uma mão de um adulto, Se você vê que a criança também não consegue, ela tende a ir para frente na TV, ela quer utilizar o celular ou o tablet, etc., muito próximo ao olho, menor que a distância que eu falei, isso também tem que ser investigado. Às vezes até a falta de um óculos, alguma coisa que seria necessário para ela não forçar, porque às vezes ela realmente não enxerga, ela tende a aproximar
seja a tela como um livro, por exemplo, um caderno, alguma coisa que ela esteja fazendo, um brinquedo. Então, se os pais orientam, olha, usa dessa forma, e a criança mantém trazendo, ela se queixa, não, dessa forma eu não consigo, eu quero trazer mais perto, eu só consigo enxergar na TV se eu for mais perto, realmente aí, fora o que é indicado, tem que ser investigado. Talvez até a falta do óculos, que traria um benefício e faria com que esse uso da tela, que hoje em dia, infelizmente, é bem comum, seja utilizado da maneira mais saudável possível. Perfeito. O senhor falou sobre os impactos aí no sono. Isso pode trazer outras consequências graves também para a vida dessa criança, né? Sem dúvida. O grande problema de, por exemplo, uma tela, né, um tablet, um celular, comparado, por exemplo, a um livro. Né? Você fala assim, mas o livro também utiliza de uma distância pequena. Com certeza, o livro também você vai forçar um pouco a visão. Só que o livro, por exemplo, você não tem uma carga de estimulação tão intensa como um celular. Um celular você tem joguinhos que muitas vezes desafiam, a própria luz excessiva num ambiente mais escuro, isso também faz com que a gente force um pouco mais a visão. Então, geralmente o que a gente vê em reflexo para a criança, daquela que utiliza muito, principalmente antes de dormir, é um distúrbio do sono. A criança fica ansiosa, ela demora para chegar na indução do sono, ela tem um sono extremamente irregular, e não tendo esse sono, né, passar a noite de uma maneira tranquila, isso vai prejudicar o dia seguinte, a semana seguinte, faz com que ela não tenha recuperação neurológica, a recuperação do corpo, física, ideal. Isso vai trazer outros distúrbios ao longo do dia, da rotina da criança. E quando buscar a ajuda de um profissional? Perfeito. Então, assim, o que os pais têm que ficar em sinais de alerta? Um que a gente comentou agora, então, se a criança realmente aproxima muito a tela, uma coisa que é extremamente comum e o uso excessivo da visão de perto prejudica é o estrabismo. Então, se a criança tem o olhinho mais tortinho, se nas fotos os pais veem que um dos olhos não está alinhado ao flash, por exemplo, da câmera, um está mais para um lado, outro está para o outro, isso é um sinal que a criança provavelmente tem estrabismo. E se detectado na infância é extremamente importante por conta da estimulação do treinamento visual e principalmente se a criança está tendo muita dor de cabeça, se está se queixando que a visão está embaçada para longe e para perto, são fatores que além do uso excessivo das telas pode ser a causa, mas às vezes tem alguma coisa subjacente aí. Tem a falta de um óculos, tem a falta de uma estimulação, às vezes a gente detecta que um olho enxerga bem, outro olho não enxerga bem. Então, os pais têm que ficar atentos a isso, né? Estrabismo, dor de cabeça, e se a criança realmente, apesar da orientação dos pais, continua trazendo tudo para perto, a televisão, o celular, ele fala, não estou enxergando, eu preciso chegar perto para conseguir enxergar. Então, ficar atento a isso e, se caso tenha algum desses sinais, procurar o oftalmologista para uma avaliação completa e detecção de algum problema. Tá ótimo, doutor Paulo. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, pelo alerta para os pais. Acho que a dica que fica saiba dosar, né? O excesso é o que prejudica. Até uma próxima. Abraço. Um abraço, um prazer em falar com vocês. Igualmente. Tchau, tchau.